Começando mais uma resenha Movement da Sociedade Metamorfoses, com a nossa pegada aqui filosófica, abordagem biopsicossocial e muito de educação. Quando eu começo aqui a fazer, eu tenho que fazer a introdução, né? Pedir para a galera curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Eu me lembro do meu amigo Pablo, que está aqui hoje operando o estúdio, que eu fiz um podcast com ele. Cara, quando ele fez a abertura, eu me senti um lixo. Assim, cara, eu vou contratar o Pablo. Comunicador nato, cara, né? Vou contratar o Pablo para fazer pelo menos essa vinheta de abertura, porque a energia, a maneira como ele falou, eu fiquei olhando assim e falei, caraca, cara, porra, me esculachou. Foi um esculacho mesmo, Pablo. A gente vai ter que conversar sobre isso, fazer umas vinhetas com o Pablo. Guru, vamos direto ao ponto agora? Vamos direto Só ao lembrando ponto. a galera, parte 2. Continuação, né? É a continuação do episódio anterior, aqui numa espécie de leitura comentada do livro A Apologia de Sócrates, escrito pelo Platão, lá no 4º século antes de Cristo. É isso, Guru? Por aí. Vamos nessa, então. Toca o barco. Vamos lá. Então, estávamos no meio do julgamento, né? Falando de retórica, de sofismo. E a gente vai entrar aqui, eu separei um trecho que para mim é um dos melhores, que é justamente, a gente chegou a comentar, que é justamente a hora que eles dão a brecha para o Sócrates parar de fazer o que ele está fazendo e não ser julgado à morte. Aí eles falam assim, isso é o júri, né? Sócrates, nesta oportunidade, não agiremos segundo o que diz Anito, que também é um dos acusadores. Mas te deixaremos ir sob a condição de que não despendas mais o teu tempo nessas investigações e não te devotes mais à filosofia, sendo que se fores pego em flagrante, assim fazendo, morrerás. Ou seja, tá aí a saída para ele nem sair. exilar dele assim, né? Só parar de falar e continuar ali Continuar como ali. Comum, né? Aí vem a resposta dele. Homens de Atenas, contais com meu respeito e minha amizade, mas acatarei ao Deus, de preferência a vós. E por quanto durar minha existência, e for eu capaz de prosseguir, jamais renunciarei à filosofia. Aí o cara dá uma resposta. Não, tem que ver que estão lá, ó, 501 pessoas ali julgando o cara. E a condenação dele foi por diferença de 30 votos, né? 30 votos, quer dizer, apertado, né? O número de votos, 501 votos, o cara voltou por 30 votos. E ele fala que justamente essa diferença pequena, ele foi condenado, mas que para ele foi absolução. Né? Porque ele achou que, por causa da persuasão, outra coisa também importante, que até isso aí hoje em dia é usado no direito, esse julgamento dele, que era uma causa pena de morte, né? Durou um dia o julgamento. E ele mesmo fala assim, olha, não me deram tempo, assim, um dia, vocês nem foram para casa pensar, e hoje em dia tem julgamentos mais de assuntos, vamos dizer assim, mais complexos. Duram, às vezes, uma semana, duram dias, né? E só que já estava falando isso lá atrás, né? Porque tem que ter uma digestão, né? Você não pode assim... Fez o calor da emoção. Então ele estava esperando que fosse unanimidade, ele fosse condenado por unanimidade. Foram 30, quer dizer, foi apertado. Mas é o que a gente estava comentando, né? Essa resposta dele, que ele jamais renunciará, claro que levando em conta que ele estava com 70 anos e para aquela época era uma idade avançada, né? Ele estava velho mesmo, né? Deixa o velhinho aí. Mas fala assim, pô, é o que a gente estava falando antes, pô. Se eu parar de fazer isso, acabou a minha vida. Porque tem trechos aqui que ele fala que o Sócrates não tinha posses. Então, o próprio negócio dele... O Sócrates era uma espécie de empreiteiro. Ele não era um peão de óleo, ele foi do exército, né? Ele foi senador, e ele não fazia obra, mas ele comandava a obra, ele era um empreiteiro mesmo. Um cara tipo um mestre de obra, né? E ele não estava nem aí para os negócios dele, assim, ele colocava aquilo meio que para sobrevivência, que enquanto pessoas queriam fazer posse e tudo, ele estava ali, o negócio dele era ágora, o negócio dele era ali Era filosofia, né, no caso.
Vamos lá, vamos passar mais para um trecho aqui. Ou seja, deram a oportunidade dele ser absolvido e não morrer naquele momento. Naquele momento. E ele optou por, não, se vocês querem me tirar isso, então que me tire a vida. Isso é a minha vida, né? Aí tem uma parte boa também aqui, que é contemporânea nossa aqui, que serve para o nosso tempo. Pois tudo que faço em minhas andanças é vos instar, jovens e velhos entre vós, e não zelardes por vossos corpos ou vossas riquezas, mais do que pela perfeição possível de vossas almas. E vos digo que a riqueza não gera virtude, mas esta gera riqueza. É o que a gente realmente acha, né? A gente já falou assim, aqui em outras palavras, o que a gente faz aqui, né? A gente está aqui gastando, investindo o nosso tempo, né? A gente se desloca para cá, a gente faz... Porque o nosso objetivo não está na nossa riqueza, nem no corpo que ele fala aqui. Não é só o corpo estético, né? O corpo são as pulsões, né? Aquela coisa que a gente estava falando da zona de conforto. Se o Alain me fala alguma coisa que me gerou um desconforto, mas eu quero saber, eu quero conhecer, é o que ele fala aqui. Você não vai zelar tanto pelo seu corpo, ou seja, pelas suas pulsões. Isso é importantíssimo, né, para quem quer... Isso aí, falando da gente aqui, acho que no episódio do 1828 a gente falou isso, ou a gente falou isso fora do ar, que é o prazer que a gente tem desde 2022 que a gente está fazendo podcast. Começamos gravando amadoramente lá em casa, e desde então que a gente vem com a mesma felicidade. Eu digo com a mesma felicidade, né? Não é... Porque tem coisas que a gente vai fazer na vida, que na hora que a gente acorda, assim, caraca, tem que levantar, tem que ir lá. Essa aqui é uma coisa que não tem isso. Realmente não tem. A gente criou assinatura, a gente quer aproveito já até para fazer o jabá. A gente criou assinatura, a gente quer que as pessoas façam assinatura. O valor é baixo, né? É menos de, como o pessoal do marketing gosta, menos de R$1 por dia. É lógico que isso ajudaria e ajuda muito a gente. Quanto mais assinante a gente tiver, mais fácil fica a gente fazer isso, mas independente de ter ou não assinante, a gente vai continuar fazendo isso aqui. A diferença é que lá na assinatura a gente bota um conteúdo que dá muito mais trabalho de fazer, porque tem um desenvolvimento pedagógico para poder criar um conhecimento não específico, né? Um conhecimento generalista, mas a partir da filosofia. Não sei se a minha propaganda foi boa e se ela não confunde mais do que ajuda, mas o fato é que continuamos com um prazer enorme de vir aqui e assim continuaremos, porque realmente... E tomar que se duas pessoas assistirem a gente e entenderem e levarem alguma coisa para a vida, e eu não estou falando do ponto de vista utilitário, mas 2 pessoas que seja, a gente já vai ficar feliz. Eu tenho certeza que é mais do que isso. Eu não estou falando do número de visualizações. Estou falando de efetivamente aqueles que a gente consegue atingir. Você pode ter 10 visualizações, 50, 1000, mas atingir mesmo, você não sabe quem você de fato atingiu com aquele conteúdo a ponto de fazer alguma transformação nessa pessoa. Esse é o nosso objetivo. E dentro desse objetivo, a gente sabe, né? A gente já conversou sobre isso entre a gente, a dificuldade que é a gente, pelos nossos exemplos mesmo. Eu estudo filosofia há 12 anos. Vamos botar assim, durante os primeiros 4 anos, eu nem sabia muito bem o que eu estava fazendo ali, né? Mas brotou dentro de mim uma vontade, uma centelha que eu falei, eu verifiquei que eu queria aquilo. Mas até entender, então a gente entende, a gente sabe que as pessoas vão assistir, por isso que a gente pede às vezes, assiste mais de uma vez, grava um trecho ali que você gostou e que de repente você não entendeu muito bem, depois você volta naquele trecho, né? Se você não quiser escutar o podcast inteiro. Pergunta a gente. Mas é importante você ir formando assim, um pedacinho ali, porque aí chega uma hora que você fala, pô, agora eu já começo a entender alguma coisa, né? E você vai numa crescente. Então não é... O que a gente propõe aqui não é igual um protocolo, né? Nada contra, assim, radicalmente um protocolo, mas um protocolo você pega, acabou, você pega uma receita e põe. Aqui não é receita. Aqui não é receita. Aqui é entendimento, é digestão. Aí você entende um pouquinho, você junta com outro pouquinho, né? Põe
põe em prática, né? Vê o que está realmente acontecendo na realidade, aí você vai. É um trabalho realmente que te tira da zona de conforto, né? A gente sabe disso, que não é uma... A gente não tem um produto aqui que seja, né, com uma vendagem, assim, uma coisa que intuitiva, que a pessoa bata o olho e fala assim, caramba, isso aqui, e aí eu vou aplicar segunda-feira. Não vai. Mas vale a pena você ir fazendo essa construção. Te tira daquele ciclo, né? Trabalhar, dormir, se divertir. Trabalhar, dormir, se divertir. Trabalhar, dormir, se divertir, até tu morrer. Isso aqui te tira um pouco desse ciclo. Voltando um pouquinho nessa coisa de quem tem divisas e quem tem conhecimento, né? Tem a alma que gera riqueza. Eu, antigamente, como todo bom brasileiro, era dinheirista, claro, porque era vazio, né? Então só achava que era bom o dinheiro, né? Tinha que fazer dinheiro. E quem acha que é só bom fazer dinheiro, vou falar aqui, você é vazio. Desculpa, procure se preencher. Você acha que só o dinheiro que te interessa é vazio. Desculpa, é isso aí mesmo, não tem problema. Que é verdade. Eu era muito dinheirista, achava, pô, ele é foda porque tem dinheiro, ele é bravo porque tem dinheiro. Admirava quem tinha dinheiro, não interessa o que o cara fazia. Lógico que interessava, se fosse bandido também não, mas tem dinheiro é sinistro. Só que depois do tempo que comecei a estudar, alguém vira pra mim, falando, então tem dinheiro. E aí? É só isso que ele tem dinheiro? Então ele é pobre. Pô, ele tem que ter erudito, tem conhecimento, estudou algumas coisas, porque se falar alguma coisa também pra mim não presta. O cara, ele é um grande engenheiro, aí conseguiu dinheiro nisso. Mas ele é burro todo o resto? Pra mim continua sendo um Zé Ruela. Desculpa. Falando então, Zé Ruela. Erudito, sinistro. Agora eu passo a respeitar ele. Não respeito o dinheiro por si só. E eu acho que é mais ou menos esse caminho aí, né? Tem que ter uma alma, alguma coisa dentro. Eu não vou só se você for uma ótima pessoa, uma pessoa legal, uma pessoa boa, eu vou te admirar por isso também, claro, né? Mesmo que você seja vazio de conhecimento, mas para mim eu admiro o intelectual de qualquer área mais do que qualquer outra coisa. E se você for olhar a história mesmo das pessoas que estão à nossa volta, você vê que os dinheiristas, eu estou falando do meu... Seu meio. Ele é ambicioso, eu não usei a palavra, eu usei dinheirista. No meu ambiente aqui, das pessoas que me cercam, as que têm mais problemas financeiros são as dinheiristas. São aquelas que fazem as coisas por dinheiro. Essas... É diferente de você falar assim, cara, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Não dá, é inevitável. Quanto mais, melhor. Mas por que você faz o que você está fazendo? Aquelas que estão fazendo pura e simplesmente por causa do dinheiro, estou falando do meu. Eu sei, mas tem um cara que só pensa em lucrar e tal. Mas mesmo esse cara, quando você vai conversar com ele, você vê que tem uma coisa anterior. Independente de erudição, amoroso, tem uma coisa anterior. Tem alguns caras que têm alguma coisa anterior. Estou falando, mais uma vez, do meu ambiente. Não estou dizendo que não existe o cara que só pensa no dinheiro e que consegue ganhar um dinheiro e que é limitado. Tem. Mas as pessoas com as quais eu me relaciono, e a gente acaba atraindo isso no sentido de que são as pessoas que você quer conviver. Essas, as que têm dinheiro, elas têm uma essência, elas têm uma coisa que é anterior. Não, mas isso confere, cara. Assim, já até falamos isso em algum podcast que a gente já está falando. Mas já até falou isso, cara, porque eu dei o exemplo que às vezes você está, por exemplo, bobo, né? Você corta o cabelo lá com o barbeiro, lá com o cara lá. E o cara, aí o que o Alan falou, claro que ele está preocupado em ganhar dinheiro. Pô, o cara... Só que tem alguma coisa anterior a isso que faz com que o cara mude de lugar e você vá atrás do cara. Isso cai para personal direto. Professor. Às vezes acontece alguma coisa, você fala, não, eu não vou poder esse horário, e aí você viu o aluno se desdobrando para manter a aula com você. Aí você fala assim, alguma coisa tem anterior, porque claro que eu quero ganhar dinheiro, né? Lógico que eu quero ganhar dinheiro. Mas eu acho que é isso que o Alan acho que é isso que o Alan está falando, porque de alguma forma você se doa ali, de alguma forma a pessoa consegue enxergar essa verdade que o Alan está falando, que não é material. Isso tem a essência de querer realmente entregar alguma coisa para a pessoa, provocar alguma modificação. No nosso caso, pela atividade física, transformar alguma coisa na pessoa, do ponto de vista da saúde, né? Fazer aquela pessoa ter maior chance de longevidade, maior qualidade de vida. A gente tem um propósito claro com relação a isso. Tem aquela coisa que a gente fala muito de matéria e forma. Quando, por exemplo, o Alan pega um aluno que
que o aluno quer emagrecer, são duas coisas ali. A primeira coisa material é que o Alan vai dar a técnica dele, vai dar a diretriz dele, o que ele estudou, a ferramenta dele. Ele vai expor para o aluno, dependendo do aluno, a maneira dele. Só que tem outra coisa que faz com que o aluno engaje melhor, que é isso que o Alan está falando, que é essa coisa anterior, que é a personalidade, que é o caráter. Alguma coisa a pessoa pega dali e aquilo tem uma influência absurda no resultado. Não, que é o que eu quero dizer, não só a técnica, não é só o que o Alan estudou, o que ele está propondo ali tecnicamente, que eu estou chamando de materialmente, mas também é a forma, é a parte material que a pessoa capta do Alan e fala, né? O Viktor Frankl, né? Acho que eu falei em off, né? Mas uma vez ele fala uma coisa desse tipo, que é que, no caso dele, da psicologia, da psiquiatria, que quem trata o paciente é a personalidade do terapeuta. Ele faz uma figura de linguagem que ele fala que isso que eu estou falando, de materialmente, da estratégia, ele fala assim, ó, mais importante que estratégia, no caso trazendo para o Alan, mais importante do que a estratégia de emagrecimento é a influência que a personalidade do Alan vai ter no aluno. Isso é muito verdade. Isso é muito o que a gente quer passar aqui. Exatamente. Desde as nossas primeiras conversas. Quanto mais cheio ele tiver, mais ele consegue transbordar um pouco para o aluno. A gente acha, o que o Amoroso falou lá atrás, que é o pressuposto da técnica. O que a gente quer aqui no nosso assinante, quando você vai atender um aluno novo, vamos dizer assim, um aluno novo, conhecer. Você está munido da tua técnica ali. Isso aí tem que estar, não tem jeito. Você tem uma estratégia, 2, 3, você tem que ter. Não é nem discutido. Agora, qual é o impacto que você, né, Carlos Amoroso, Alan Baixo, qual é o impacto que você vai ter com o teu aluno? Né? Qual é o tipo de relação e o que isso vai ajudar, vai influenciar diretamente, mas aí estamos falando de ambiente, né? Estamos falando de ambiente. Você, o próprio professor, é um causador de um ambiente ali. Acho que o cara ficar 10, 15, 20 anos contigo, te aturando 2, 3 vezes por semana, às vezes todo dia, não é só você entregar saúde através de exercício, você teve alguma lesão, chegou, melhorou, vou continuar para dar manutenção. Eu confesso. Não, e sozinho não segura. Só vai encher da tua cara se não tiver alguma interação. Eu confesso que volta e meia eu reflito sobre isso, porque eu tenho alguns alunos antigos, eu falo assim, eles, por exemplo, eu falo assim, o Carlão, a maioria dos meus alunos me chamam de Carlão, né? O Carlão está aqui comigo, sei lá, 15 anos. É compreensível, né? Ele tem 2 filhos, né? Ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que estar aqui. Agora, o contrário já não é, né? O cara, qualquer momento... Por que ele está comigo 15 anos? Podia, para outro professor, sei lá, mudar. Saco cheio, cheio, fazer uma outra atividade. Então, tá ali com você. Isso que a gente tem que ter na nossa mente. Eu não sei, não vou te dizer, claro, não vou dizer um número, um percentual, mas o seu aluno está com você há tanto tempo, muito em função da tua personalidade. O meu, eu imagino que todos. Porque eu já tive aluno que eu peguei, tinha os problemas, resolvia, entre muitas aspas, os problemas que tinham, mitiguei uma porrada e a pessoa atrelou a mim essa mitigação, né, esse trabalho de ajudar a melhorar. Lógico que ela também se ajudou, claro, e outras pessoas. Ela falou, o Carlos, fez isso aqui. Só que não tinha aquela, digamos assim, química, né? Entre eu e essa pessoa, mais uma vez, claro. E a pessoa, mesmo melhorando mesmo tudo, continuou um tempo, mas como não tinha muita cola, conversa, interação, essa coisa toda, acabou que não continuamos juntos. Mesmo com a melhora, mesmo entregando o que eu prometi, digamos assim, né? Entendi. O que após isso tudo, o que mantém é alguma interação, alguma troca ali. Eu já tive um aluno, cara, que ele tinha na época uns 48 anos, mais ou menos, que ele chegou para mim, já com intimidade, já estava com alguns anos, e falou assim, você sabe que eu me viraria sozinho aqui, né? Aí eu falei, sei perfeitamente, porque também eu gosto, né, quando eu estou dando aula, eu não gosto de ser aquele professor que fica explicando tudo, né? Tudo tem que dar uma explicação. Mas eu acho que o aluno, ele ter uma visão, pelo menos uma visão panorâmica do que está acontecendo com ele, às vezes, por que eu falei para você fazer isso, não aquilo, eu dou uma explicada. Então, aí eu sinto realmente que alguns alunos,
né, que vieram às vezes com uma lesão, eu falei, cara, ele está aqui comigo porque ele quer, porque eu sei que ele se viraria sozinho. Mas é isso, entendeu? Aí faz parte do pacote, a pessoa quer estar com você, aí volta e meia você tem que fazer uma intervenção que ele não faria sozinho, essa é a verdade. Porque quando ele fala assim, me viro sozinho, grosso modo, me viro. Se virar. Eu já falei isso para um aluno. Você sabe que você consegue se virar sozinho. Porque isso, inclusive, dá uma autonomia para o cara de poder treinar mesmo na minha ausência. Mas era nítido que tem momentos do treino que não precisaria de mim. Mas ele faz questão de ter a minha presença ali treinando. Como você está com um aluno durante muitos anos, a gente sente que chega um determinado momento, fases às vezes, o cara está bem, e ele está ali, aí você fala assim, cara, ele não precisaria de mim. Mas aí dá uns 6 meses, o cara vai para a fazenda, monta cavalo, não sei o que lá, aí qualquer coisa melhor, chegou segunda-feira lá, pô, andei a cavalo, não sei o que lá. Se estivesse sozinho, meu amigo, ia ficar mais difícil para ele se virar. Mais difícil para ele se virar. É isso. Vamos nessa? Vamos nessa. Qual é o próximo trecho aí? É uma parte que eu falei, que ele fala assim, ó, negligenciando todos os meus próprios negócios e resistindo ao descuido dos meus interesses. Durante todos esses anos, em contrapartida, estou sempre ocupado com vossos interesses, dirigindo-me a cada um de vós como um pai, como um irmão mais velho, insistindo que atentai para a virtude. Quer dizer, é ele dizendo que o mais... Como é que ele vai ser? Ele explicando aqui, como é que ele vai ser absolvido, né? E ficar quieto na casa dele se a vida dele é essa. Se ele larga emprego, se ele larga os negócios. Que é o que você explicou, né? Dele ser um empreiteiro. Dele ser um empreiteiro, ele era um sacerdote da Arete, né? Basicamente. Exatamente. Ele era quase um religioso da excelência, da virtude, né? Depende também da... Por exemplo, essa virtude deve ser Arete. Ele deve ter traduzido para virtude, só que tem gente que traduz para excelência, para não trazer uma visão religiosa, porque virtude denota religião, cristianismo, né? Mas é excelência mesmo. Deve ser arete isso aí, possivelmente, né? É excelência mesmo, com certeza, porque não é só... Não é virtude... É mais amplo, talvez, do que a virtude, exatamente, né? É mais amplo, Eu imagino, tá? Posso ter que olhar lá bilíngue, tem lá em casa, vou até dar uma olhada. Essa hora é bom ter no grego, olhar o grego ali. Deve ser arete. Vamos lá, estamos avançando aqui, estamos avançando. Tem uma parte aqui que também. Se corrompa alguns jovens e corromper outros, de certo, algum desses que se tornaram adultos e perceberam que lhe concedi mau aconselhamento em sua juventude, deveriam eles próprios comparecer aqui, acusar-me e se vingarem. Por que aconteceu? Realmente isso aqui é extraordinário. Durante o julgamento, não teve uma pessoa que foi lá acusar. Quem estava acusando eram os que estavam observando a coisa. E um corrompido foi lá. E o que ele fala aqui, mas que eu não botei, que é muito grande, não tinha um pai, um irmão, um tio, nem os familiares. Nem os familiares. Não tinha ninguém. Ninguém falando assim, não, realmente, ele influenciou meu filho agora é um drogado, Entendeu? Não teve ninguém. Um excelente, olha que merda. E ele, você vê, ele não é advogado, cara. Ele não é advogado. Você vê todas as coisas que ele fala de linguagem, de retórica, de persuasão. Agora ele atenta para isso. Pô, como é que eu estou fazendo um mal para a sociedade se não tem uma pessoa, cara? Você imagina? Que eu fiz mal. Você imagina você falando para uma empresa assim, vou processar tua empresa vai ter que fechar, não sei o que lá. Tá, mas cadê um consumidor? Não tem um consumidor reclamando do meu produto, pô. Todo mundo consumindo aí. Todo mundo feliz. Feliz da vida. Tipo assim, o cara é dono do hortifruti. Todo Quem está incomodado Quem está incomodado é a concorrência. Exatamente. Quem está incomodado é a concorrência. Isso aí. Ele virou uma concorrência. Pros artesãos, pros poetas. Queria um cidadão doutrinado. Lá no início você falou, você deixou isso aí já meio que fugiu aqui, que explica o que você falou sobre... Mas é bom a gente puxar, porque lá o que o início estava dizendo? Falou assim, porra, ele fazendo a vida dele e chegou a notícia de que ele era o mais sábio de Atenas. Senão ele ia continuar lá, ele não ia fazer essa inquisição toda. Entendeu? Ele ia continuar lá, fazendo o discurso dele. Só que quando ele falou, peraí, eu sou o mais sábio? Deixa eu ver se é isso mesmo. Agora eu tenho que saber isso. Então, eu vou lá confrontar os sábios. Aí aconteceu o que aconteceu. Aí ele criou E ele incomodou muito. Ele incomodou muito. E essa tua
analogia do Da consumidor empresa, é ótima da empresa, empresa, porque a concorrência, em vez de usar de argumento e botar um produto melhor no mercado, resolveu fechar a empresa concorrente, né? Acusar a empresa concorrente de um montão de coisa para tentar fechar, já que não dava para ganhar legitimamente, porque aí tá... Aí, outro ponto aqui também, você viu, o cara não era advogado, aí ele fala assim, eu não vou fazer como o meu acusador fez, porque Meleto, ele não esmiuça, mas parece que Meleto teve um problema jurídico e foi julgado, uma coisa menor. E quando ele foi julgado, ele trouxe o Meleto, né? Que ele era vítima, ele era réu, no caso, na hora. Ele trouxe filho, mulher, tio, irmão, todo mundo para causar aquela comoção nos juízes. E o Sócrates vai e fala assim, ó, eu não vou fazer como o meu acusador fez, por um problema menor, e quando foi para ser acusado, ele veio aqui com filho, com irmão, para persuadir o juiz. Eu não vou fazer isso, porque isso não é digno. Você não pode... porque o trecho é grande, estou traduzindo aqui. Está interpretando. Ele fala assim, eu não vou fazer isso, não é meu papel tentar emocionar o juiz para ele poder... Porque o Sócrates, ele era muito... retórico, né? Ele era muito em favor da justiça. Ele estava querendo saber o que era justiça. Ele estava perguntando aos outros, eu falei assim, como é que eu estou indo atrás do que é justiça e eu vou trazer filho? Aí depois ele fala assim, eu tenho 3 filhos, mas eu não trouxe eles aqui, porque não é papel meu. Aí deixa eu achar o trecho aqui, porque tem esse trecho que ele fala, é fenomenal. Deixa eu ver aqui. Veio agora, você não marcou? Veio na cabeça. Mas é o seguinte, tem marcado aqui, mas não está nos favoritos, vamos dizer assim. que ele fala o seguinte, papel do réu é dizer a verdade, e o papel do juiz é entender, compreender e analisar a coisa e fazer a sentença. Ou seja, ele fala assim, tem nada de emoção, eu não posso causar uma emoção no juiz para que ele se comova e me absolva. Ou seja, ele prefere ser condenado do que ele trazer filho, papagaio, bandeira, fazer torcida. Pior que isso aí era uma inocência do Sócrates nesse ponto, né? Era uma inocência, mas... o que fazem profusamente é a emoção. É a emoção que realmente vai fazer o cara ir pro caminho outro. Porque sabe por que não é Ou será que foi retórico dele? Porque ele sabe que isso não acontece. A inocência, se a gente for, por exemplo, ele usou retoricamente, é mais ético do que usou retoricamente contra o Meleto para falar, eu não joguei sujo como esse cara. Pode ser uma estratégia retórica dele aí. Eu não joguei sujo assim, eu tô jogando limpo porque eu tô puxando a verdade. Mas ele sabe que a emoção vai fazer parte em qualquer momento. Sim, se, por exemplo, o juiz tem um filho de 5 anos, que ele tem uma característica tal... Aí o Meleto traz o filho dele, que tem 5 anos, que é parecido com o filho do juiz. Ele, caralho, viveu o filho dele lá. Se eu matar esse cara, se eu fizer alguma coisa... Ficar órfão. Ou esse moleque vai ficar assim, caraca, eu lembrei do meu filho. Isso vai acontecer em 100% dos casos, pô. Mas eu acho que ele tava... Não tem um cara 100% racional. Tem um pouco do retórico que você tá falando, sim. Pode ser uma estratégia retórica, mas também tem uma questão ética dele. Ele dominar. Tu sabe que ele foi acusado de retórico por mais de um contemporâneo dele, né? O Xenofonte falava, o Sócrates... é hipócrita porque ele é retórico também. Só que ele é retórico por uma coisa que ele acha superior. Não é retórico barato. Tá? Vai falar que ele era retórico também. Xenofonte escreveu isso no livro. Mas é o que a gente falou também, o que eu estava falando no primeiro, na parte 1. A retórica, a gente tem que ser, pô. A gente tem que... Você fala assim, a Sócrates era retórico. É uma redundância. Quem não é retórico? Exatamente. Quem não é retórico? Agora... Nessa ponto eu acho que ele... puxou mais para retórica. Porque tem que ver o seguinte, o que ele tava querendo numa retórica convencer os juízes é ver o histórico dele, tava fazendo os fatos. Pô, olha o meu negócio. Larguei, fico aqui. Olha, vocês me propuseram de eu não fazer mais, né, a filosofia que eu ia ser não aceito. Então, porra, isso o cara não está só falando, ele está fazendo. Sim. Então, assim, é o que a gente fala, é uma retórica? É uma retórica. Mas deixa eu provocar uma reflexão de vocês. Só porque é retórico não é correto? Ah, claro que não.
Tem as duas Não, coisas, né? Lógico que Tem as não. duas coisas. Senão a gente não poderia dar aula, tem que cara. to- Então é. existiria o professor, É, a cara. gente não pode... Ele jogou a emoção É. meio de lado, não chamou atenção para a emoção, falou que chamou atenção para o racional, mas sabendo que a emoção faz parte. Ele omitiu um trecho para chamar atenção para o trecho para ferrar o Meleto. Não, mas é uma retórica que tem um componente ético. Não foi sujo igual o Meleto fez. Pois é. Foi uma retórica limpa, mas para ferrar o Meleto. O objetivo era tentar descredibilizar o Meleto. Né? Também. Esse é o ponto retórico. E, Mas e é- até se credibilizar. Fazer Mas os dois ao tudo mesmo bem, tempo, mas não tá jogando mas- de lado a emoção. Mas mesmo quem sabendo. é o fiscal da retórica? É o juiz lá. Não. Tô fazendo uma pegadinha aqui. não é o- tá. Quem fiscaliza a retórica? É. A dialética. A dialética é lógica. Sim. Entendeu? Porque se você vai na tua No retórica, tribunal não dá pra na tua fazer. retórica, é o que a gente vem clamando aqui, né? Pela nossa assinatura. Se você souber de retórica, dialética, né, barra lógica, pô, você já dá um passo muito grande. Porque, pô, se a gente está aqui, todos nós aqui na retórica, agora, eu estou prestando atenção no que o Alan está falando, estou prestando atenção no que você está falando e no que eu estou falando. Então, eu não posso falar uma coisa aqui e me contradizer ali, grosseiramente. Que aí eu vou estar sendo retórico. Essa é a questão. A partir do momento que eu estou sendo dialético e lógico, tendo um fio condutor ali, ó, todo mundo, Alan, sabe dialético, você sabe dialético, qualquer coisa que eu fale aqui, vocês vão, opa, peraí. Esse ponto aqui, vamos ver esse ponto. Aí a gente, continuando usando a retórica, junto com a dialética. Porque nessa questão aí do sentimento, a gente não acredita que ele seja inocente a ponto de não saber que o sentimento influi em 100% dos casos. Sim, isso aí é o correto. A partir dessa situação, se ele não é inocente, se ele sabe que a emoção influi em 100% dos casos, e ele puxa pro racional e falar que a emoção não deveria fazer parte, sabendo que ela faz parte, ele foi retórico. Não, Nesse não, ponto. mas, Sabendo e omitindo. mas na entendeu? retórica dele, para mim, já está implícito isso, porque ele está falando exatamente isso. Ele Eu sei, não vou apelou- chamar atenção. Ele não Não. fez um. Por exemplo, Não. Ele apelou, o o Meleto. Meleto, Meleto. ele apelou Pelou, pra foi emoção. sujo. Eu não vou apelar. Já está implícito. Ele fala, Ele eu sabe. sei que a emoção influi, Isso. Tá mas eu não vou usar a emoção. Da Pra mim, mesma tem uma forma, questão Amoroso, por exemplo, ética dele. vamos botar lá para a retórica, né, que a gente traz assim, como uma retórica um pouco mais rasa, que é a questão da venda. Muitas vezes eu estou lá sendo retórico, vendendo, mas a coisa é verdadeira. Pelo menos eu tô vendendo um Entendeu? produto que eu acredito no produto, não um E produto aí, merda. o que o Sócrates estava fazendo assim? Ele falou assim, ó, cara, eu não vou fazer isso. Acabou que isso ajudou na venda dele, vamos dizer. Sim. Na retórica dele, ajudou. Mas é uma coisa que está dentro da realidade. Ele fez isso. Eu sei que a Ele não emoção trouxe. influi. Ele não trouxe o filho. Mas porque senão, cara, você chamou a atenção num ponto interessante. Porque assim, se você quiser interpretar também, tudo vai ter é aquela questão do altruísmo e do egoísmo. Como é que você vai fechar que uma ação que o Alan faça, por exemplo, dá um exemplo, seja totalmente altruísta ou totalmente egoísta? A gente já viu que não dá. Não dá pra fechar isso aí. Não dá. Porque quando você é altruísta, ele quis ajudar o senhor a atravessar a rua, mas aí a pessoa, pô, ele estava do lado da mulher dele, então ele quis fazer um bom papel para a mulher dele. Enfim. Os outros da rua vissem. Porque sempre vai dar para puxar isso. Sim. Entendeu? Sempre vai dar para puxar. Então, Então, o importante é a ação que ele fez. importante é a ação que ele fez. E aí tem uma questão importante também que faz parte muito da briga que eles tiveram com os sofistas, Protágoras lá, aquela galera Gorge. que era o convencimento pelo convencimento e a busca da verdade. Que é aí que eu acho que tem uma diferença, Amoroso e Guluvo. E vocês me corrijam se eu desviar demais. Eu posso ser retórico, mas entendendo para mim que aquilo realmente é o correto, Não pra mover tua cabeça. é verossímil. E aí eu estou fazendo legitimamente não porque eu quero te influenciar a fazer o negócio que eu quero, não, porque eu acredito que isso é a verdade. Você já investigou. E aí, beleza. Só que se eu estou realmente buscando a verdade, eu fui retórico, porque eu estou acreditando que eu já tenho. A partir do momento que você me dá um argumento contrário e eu paro e penso, eu fui retórico, mas eu paro e penso assim, caraca, eu não estava correto, porque realmente, embora eu tenha sido retórico, eu estou aberto à dialética. Eu estou aberto a escutar uma outra versão e me apontar um apontamento de outro caminho que me leve a uma nova conclusão.
não impediu de ser retórico. Por isso que eu estou falando da diferença da retórica, que é aquela retórica que, assim, eu estou cagando para o que realmente é. Eu estou cagando se isso é certo ou errado. Eu só quero te convencer. Sim. Nos dois casos eu vou ser retórico, mas tem uma retórica que ela está buscando a verdade. Aí ela é aberta a ser quebrada. A minha retórica... Você pode... A minha conversa com o Guluf em relação à questão do ambiente foi assim. E só quem pode deflagrar isso, né, e ser o juiz é a dialética. Sim. Que aí você fala assim, por exemplo, se os dois estiverem numa retórica de convencimento, né, aquilo não vai evoluir. Não vai evoluir. Quem souber um pouquinho de dialética, por exemplo, a gente já conversou sobre isso, em diálogos, aí a pessoa... Você está vendo que a pessoa não está indo para a dialética, ela quer te convencer, quer te convencer, quer te convencer, você já sabe que ali não vai... hora de desistir. Talvez seja a hora de Talvez desistir, hora ou de um novo desistir. Momento para você tentar. Exatamente. Aí a pessoa vai ser Eu normalmente uma desisto. sofista, né? Eu normalmente desisto. Eu tenho uma certa preguiça, a menos que com alguns amigos, entre nós três aqui, e alguns outros poucos amigos, que eu não desisto, eu só paro no momento, se eu for agora, eu não vou conseguir, vai ter o backfire effect, eu seguro, momento, mas ao mesmo tempo também, isso quando eu percebo que a pessoa só está querendo ter razão. Agora, quando eu percebo que a pessoa realmente está querendo conversar comigo para entender o assunto, tem um moleque que é meu amigo pra caramba, que eu converso muito no particular, que é o Zezé, a gente chama de Zezé, o André Mendes, que é fantástico conversar com ele, cara, porque ele te questiona de uma maneira, ele senta a porrada, mas ele não tá querendo te ferrar. Ele tá sentando a porrada porque ele tá querendo junto contigo aprender aquilo. Ele também tá dentro dele assim, será que é isso mesmo? Pô, vamos aqui, Alan. E ele vem junto contigo na porradaria, se botando você contra a parede e se colocando também contra a parede. É um moleque maravilhoso de conversar, cara. Espetacular conversar com você nesse sentido. Eu conheço ele, mas não... Conversei com ele no teu resenha. aniversário, conversei com ele. O que eu faço, depois de refletir bastante sobre isso, que eu faço o seguinte, quando eu percebo que a pessoa está numa uma retórica, que ela só quer me convencer, aí eu estou tentando abrir para uma dialética, aí quando eu vejo, eu tento mapear qual é o ponto. Qual é o ponto dela que ela está encrescando ali, que está... Quando eu descubro o ponto, aí eu tento falar, aí eu vou lá no ponto, eu falo assim, mas vem cá, peraí. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se dessa ação minha não gerar uma ascese, né, para dialética, aí eu desisto. Nessa hora eu desisto. Eu já mapeei qual o ponto de conflito, fui lá no ponto, ele não quis acender, aí eu falo, pô, aí também ficar perdendo tempo. Aí eu perco tempo, mas eu costumo fazer isso, assim, a minha estratégia. Sim. Tem umas frases que são clássicas, né? Vai por mim. Quando o cara manda pra mim, vai por mim. Vai por mim, acredito. Eu estudei muito isso, eu tenho certeza do que eu tô te falando. Vai por mim, aí eu... Tá bom, eu vou por você, eu já desisti. O argumento que você propôs ali, acaba não vai por mim, não dá, né? Vai por mim que é assim. Tem um exemplinho meio polemiquinho, que eu vou apresentar pra vocês avaliarem. Tá, beleza, lá vem. É bocado polêmico. Amoroso, desde de novembro pra cá, eu diria que ele não tá mais puro. Tá dando esporrinho, tá vindo nas polêmicas. Porra, amor, pra mim isso é um impulso. Sair do armário. Você melhorou. Saiu do armário. Saiu do armário. Parei de ser sonso. Quem realmente não dá, todo mundo acaba tendo que ser um pouco sonso, senão não dá pra fazer nada, né? Senão... Já virar um Sócrates. Falar tudo acabou, né? É o seguinte, tem bastante revolucionários comunistas que estão fazendo bastante sucesso na internet. Eu acompanho alguns que eu gosto de ver, né? Todos os lados, o que eles falam, o que eles deixam de falar. Acompanho os conservadores, acompanho os liberais. Uma parte desses revolucionários comunistas estão fazendo uma meia-culpa em relação aos cristãos que são a base populacional do Brasil, né? A enorme maioria da população é cristã, ou protestante ou católica. E se eles começarem... Porque são todos ateus, porque a base do comunismo... Tem comunista não ateu, claro, tem comunista religioso, mas a base lógica do pensamento marxista é o cara ser ateu, porque é ópio do povo, aquilo ali faz o povo ser manipulado em direção ao que a burguesia quer, então o ideal é que o cara seja ateu para conseguir se livrar dessa manipulação burguesa. Então a maioria é ateu. Só que vários desses ateus, eles argumentam em favor de fazer uma média com os cristãos, mesmo sendo contra o cristianismo.
Não, porque é importante a religião, mesmo sabendo aqui que não é. Uso, digamos assim, retórico. Não é importante a religião porque o povo adere e tal, porque eles fazem muita caridade. Porque vocês sabem que se atacarem, vão ficar impopulares e vão ir pro ostracismo. Só que tem uns outros, brutal minoria, que não tá afim de fazer essa média. Que tá seguindo os ditos do Lenin, que falava que tem que trazer o ateísmo pro povo de uma forma ou de outra, para o povo começar a aderir para sair dos grilhões da ideologização. Fazer uma quebra de cultura, né? Também. Sim. Aí tem uns que atacam esses próprios comunistas. Atacam assim. Fazem autocrítica e não autofagia. Não querem destruir os camaradas, mas querem fazer com que eles parem de serem sonsos desse lado e falem o que realmente eles querem que aconteça. Aí esses, que é um ou dois ou três por aí, falam, não, eu sou a favor de falar sobre o ateísmo, de convencer as pessoas sobre o ateísmo, que elas precisam aderir, porque eu não acho fazer esse meio até conseguir muita gente, daqui a pouco ir começar a modificar o pensamento deles para quando houver uma revolução, a maioria ele tá ateu, mas também não abrir mão dos cristãos que tiverem, fazer aquela média. Ele é a favor de, já aqui, no começo da ascensão, vamos dizer, do convencimento das pessoas pro lado do comunismo, que elas já adiram o ateísmo ali de primeira. Agora, o que vocês acham nisso? Que esses aqui estão sendo retóricos vazios ou estão usando esse meio para depois suavemente trazer as pessoas para o ateísmo? Ou esse aqui que está sendo realmente o cara verdadeiro, o cara não paraláxico, para poder gerar essa coisa? O que vocês acham? Porque esse aqui é um meio para eles depois, com o tempo, irem suavizando. Esse aqui não, já quer... Talvez essa coisa do Sócrates foi um meio para suavizar a retórica, talvez, e não já jogar na cara. Assim, não é a situação igual, claro, mas o que vocês acham dessas duas situações? Eles têm um objetivo. Eles estão sendo falsos retóricos, ou para atingir isso, esse aqui já quer bater, esses querem ir mais suavemente, mas também querem atingir a mesma coisa que esse. Cara, acho que Peraí, só uma coisa, desculpa te interromper para tomar... Sem fazer juízo de valor, não fiz juízo de valor. Você viu? Só explica primeiro para a galera, você falou paralaxismo, o que é paralaxe? A paralaxe cognitiva é a não adequação entre a atitude e o querer do indivíduo. Cara, discurso. Fiz um lapso. E o discurso Porque o discurso é o quê? A paralaxe cognitiva é uma coisa mais... que eu mais vejo por aí. A pessoa fala uma coisa e faz outra. Fala uma coisa, pensa uma coisa e faz outra. Isso, beleza. Aí, essa primeira. A segunda, antes do Gulu fazer... Eu vou deixar o Gulu fazer a intervenção, só para dar uma debochada. Mas como você tá falando de comunismo, cara? Comunismo não existe mais, não tem mais esse negócio. Porra, cara. Acabou o muro, você já escutou muro isso? de Berlim. Não sei o que eu fui falar outro dia. Tem maluco? Tu ainda tá nessa de comunismo? Eu conheço pessoalmente... Nazismo, ainda tá nessa. Eu conheço pessoalmente, já conversei com vários, assim... Meu Deus do céu. De nível, né? Não é... não. E a outra... Tem uma mais engraçada ainda, mas a gente aí vai virar polêmica demais. Porque eu só apresentei a situação. Porque é uma situação assim... Segue, Gulu. Eu acho que os dois são retóricos. Assim, por exemplo... Mas tu acha que eles acreditam que isso seja melhor, realmente estão indo nessa direção? Qual deles? Os dois. Eles acham que é a verdade, digamos assim. Tem uns que, claro... Por exemplo, tem políticos aí que não são nada, querem dinheiro, querem se dar bem poder. Aí esses seriam realmente os retóricos. Mas eu acho que essa molecada, o grosso, acredita que isso seja melhor mesmo verdade. Então, desde esse ponto, não seriam retóricos. Será? Será que eles estão dispostos a entrar numa dialética? Exatamente, esse é o ponto. Então, eles são retóricos. Imagino que não. Eles podem, eles já partiram de que isso aqui é verdade. Dentro disso, eles podem se adaptar, mas não fora disso. Então, é retórica. É retórica sofista, eu diria. Por isso que eu comecei falando, os dois são retóricos. Tem os dois retóricos. O ponto do Alan falou é importante, realmente. Se eles que estão... é verdade, beleza. Mas eles estão dispostos a entrar com pessoas que realmente conheçam investigar, o cristianismo, investigar, entrar realmente... Estão preparados? Não estão. Então... São retóricos. Aí você está falando tudo a grosso modo. A gente está falando de um grupo de pessoas. A gente está falando de uma pessoa, né? Porque pode vir uma pessoa e falar, não, mas... não. Não é anedótico, não. É um grupão gigante. Grupão, entendeu? Porque senão, individualmente, pode ter uma pessoa, já debatia. Exatamente. E eu acredito nisso. Aí, beleza, mas acho que vai ser a minoria da minoria. Sim. Perfeito.
falar alguma coisa? Não, se esse assunto... Vai querer sentar É, porrada, exatamente. Eu só queria mostrar assim, que eu queria também Não, saber o que vocês tinham pra falar, até pra me ajudar. Eu vou né? encerrar aqui com o último trecho. Pode ir, você. Não, mas aí a gente vai. Não, eu vou encerrar tá. o trecho. Depois Ah, a gente tá. vai. Não tô falando encerrar o trecho. Sim. Aí o Sócrates já condenado, né? Ele já condenado, já viu que a vaca foi pro brejo. E ele fala sobre a decisão dele. Ele fala assim: se por outro lado afirmo que dialogar todos os dias acerca da virtude e sobre as outras coisas em relação às quais me ouvis discursando, examinando a mim mesmo e aos outros, constitui o maior benefício para o ser humano, e que a vida sem esse exame não é digna de ser vivida. Menos crédito ainda me dareis. Quer dizer, ele está botando aqui a filosofia como uma essencial atitude, né, no seu dia a dia. Se você não examinar a tua vida, né, se você não fizer esse exercício, esse treinamento de você, ele fala aqui que ele não só coloca as pessoas em xeque, ele mesmo se coloca. Ele mesmo se coloca quando ele fala que a fala dele, que ele fala assim: não estou dizendo que você tem a verdade nem que eu tenho a verdade. A gente está procurando. A gente está procurando a verdade. Nesse aí, ponto, entendeu? realmente, essa galera é brutalmente Esse é o ponto, retórica. entendeu? E aí ele fala no final: se Estão isso, impondo uma ideia. se Ele isso não tá for impondo. feito, Perfeito. se eu não me colocar em xeque, não colocar você em xeque, o que a gente está fazendo aqui? A gente está vivendo uma vida animalesca, né? Uma vida sensitiva. E não é próprio nosso, não é nossa essência. Nossa essência é intelectiva, né? Inteligência e vontade. Perfeito. Uma vida sensitiva e sem sentido. Sem sentido. Isso aí, belo trocadilho. Ele achava que a filosofia estava acima de qualquer vida humana, porque ela atinge todas as vidas humanas. Então a vida individual não é nada, por isso que ele sacrificou a dele. Tem a pergunta filosófica, né? Qual é a vida bem vivida, né? Qual é a vida como... Do Abujamra, É. o que é a vida? É. Todo mundo se ferrava. A vida que a vida que vale a pena ser vivida. Porque essa safadeza do Abujamra também já tinha resposta. Ele achava que, como é que é? A vida é um caso perdido. Era a resposta dele. Que não quer dizer porra nenhuma, Aí né? Vamos lá. Quem quiser... Aí, retoricamente, ele quer saber só para ele empurrar dele depois. Você sabe como o Clóvis de Barros foi lá, né? Vi. Você viu esse vídeo? Cara, eu vi quase todos os episódios. Quem eu acho, quiser, cara. coloca no YouTube aí. É muito bom esse programa, cara. Eu vi quase todos os episódios. É muito Como bom. é que era? É Provocações. Né? Provocações do Abujamra. do Abujamra. Aí você põe lá Clóvis de Barros. O que é a vida? Aí põe assim, o que é a vida, Clóvis de Barros, provocações, enfim. Porque ele sempre fazia essa provocação, assim como as meninas do Toque da Saúde fazem sobre saúde, né? Isso. O que é saúde? Que também é, porra. Porra, pergunta irrespondível. Só que Igual a vida. quando o Clóvis foi lá, assim, ele deu uma resposta bem materialista. A vida são Moléculas de sinapses, não sei o carbono, quê, essas porra. bem biológica. Aí o Unidade de Abujamra foi carbono. assim: Clóvis, o que é a vida? Aí o Clóvis respondeu e o Abujamra foi de novo e falou assim: Ele dá Clóvis, 3, o que né? é a vida? Aí o Clóvis, outra resposta materialista. A vida... Eu não sei qual foi a resposta dele. Porque é pro Clóvis, né? Aí o Abujamra, surpreende, né? Clóvis, o que é a vida? Aí o Clóvis dá outra materializada. Cara, São umas 3, assim, são umas 3. E, pô, e retórico pra caramba, porque o Clóvis, Pô, né, ele porra. fala bem pra caramba. Pelo ele amor deu de Deus. 3 respostas, é um cara, dos assim, maiores, né? É. excelentes, mas biologicamente falando. E o Abujamra falou assim: meu filho, não é isso que eu quero. Tem alguma coisa mais que Tem isso, isso. e não interessa o que Exatamente. seja. Ou E aí não, o né? Clóvis não teve a capacidade filosófica, assim, vamos dizer, de sair do material. Mas você não viu esse Criado por trecho, não? Bourdieu dá nisso. Você não viu esse trecho, Então, não? cara, quem sou eu perto do Clóvis? Mas também foi naquele momento ali, né? O cara, Ele tava fresquinho de Bourdieu na cabeça, né, no doutorado. é um cara que vale a pena ouvir, né? Esse é um retoricão. Pô, eu escutei, muito. Cara, a Clóvis, resposta que eu escutei que foi a melhor. Eu vi uma porrada de episódio. A melhor foi do Pondé, por incrível que pareça. Hoje ele fala um montão de asneira aí, coisa boa e muita asneira. Mas, cara, na época ele tava frescão, era mais underground, devia estar papirando pra caramba, que eu digo meus amigos do exército aí.
Pô, cara, as respostas dele, depois vê. Eu até esqueci qual era a resposta, mas aquilo a que mais me impactou, por ter me impactado, eu tenho a memória da emoção e não do que ele falou. Não do que ele falou, é engraçado. Cara, aquilo ali eu falei, isso acontece. caralho, meu irmão, que resposta. E as 3 foi só porrada que ele deu. O Abu Janra abriu um sorriso. Ele nunca faz isso. Ele mete, que é a vida. Fica serião. Ele sorriu. Ele falou, caralho, que resposta desse cara. Vê só. Vê só essa. Vale a pena. Eu vou querer ver. Ele ali tá... Nesse negócio frescão, aí bem. do exemplo que você trouxe, tem uma questão muito dos fins justificam... Eu fechei. Eu achei que tinha mais marcação ali. É, Tem um negócio ali dos fins justificam os meios. meios, é. Que, na Que atribuíram Maquiavel, mas ele não falou isso. mas Foi uma pessoa que falou depois e... tem uma visão estoica que eu acho do caralho, que é os meios são os fins de si próprio. É. Então, toda vez que você tem os fins justificando os meios, você abre espaço para a tirania. E aí, dentro do que você falou, apesar de não existir mais comunismo, você vê como é que o caminho, esse caminho retórico aí, eu não sei se ele é pior ou melhor, porque eu acho que os dois são ruins, aí já fazendo um pouco de juízo de valor em relação ao comunismo, sem querer entrar, já entrando. Mas é assustador você ver, independente se for o comunismo, qualquer coisa, porque você trouxe o exemplo dos caras falando que vale a pena ser retórico. de perto mesmo. Mas é assustador você ver como eu conheço você dos que queria defender o ATM desde o começo. Eu conheço ele de conversar no WhatsApp. Por isso que eu tô trazendo. Eu tô dizendo como é que tem vários casos da vida. O comunismo é só um exemplo que você trouxe em que as pessoas realmente têm essa atitude de os fins, eu quero chegar ali, não importa como que eu vou chegar. Você vê que tem uma dialética interna entre eles querendo resolver o problema, mas é uma dialética interna, não uma dialética geral. Aí que eles são muito assim. Então querendo um ataca meio que o outro para chamar atenção, para evitar esse tipo de coisa. Mas eu tô falando de outra coisa, amor. Não, sim, eu trouxe outra parada. Você voltou nele. Eu voltei. Eu tô falando de uma coisa mais genérica do perigo de você justificar aquilo que você faz pelo objetivo que você tem de maneira, me fugiu a palavra, mas assim, sem critério, de maneira descriteriosa. O Pablo Marçal, se ele tem um objetivo ou não no final, que deve ser uma porcaria também, os meios dele são patéticos. Não importa, e aí você fica patético ou você fica maléfico também. O que vai influenciar o meio, que é o caminho, que é a maior parte da coisa, né? O fim é só lá no final e o começo, talvez tu não sabe. Exista, né? O meio é o fim de si próprio. A influência é o... É aquela pessoa que fica estudando e trabalhando para chegar um dia na vida para poder usufruir daquilo, aí deixa de viver, porque... E isso eu gosto muito de falar. Claro que é importante juntar dinheiro, é claro que é importante você se preparar para o futuro, isso tudo, acho que nós temos essa noção aqui. Mas fazer isso deixando de viver o agora, isso que a gente está fazendo aqui para mim é viver muito... Eu costumo brincar lá que eu faço... É o meio e o fim ao mesmo tempo. Né? A melhor época é agora. Não tem melhor momento do que... E a vida isso é muito... A galera do estoicismo bate... O Sêneca bate muito nisso, de você realmente estar dentro do momento. E o grego... A gente até discutiu isso outro dia no WhatsApp, né? O grego tinha um probleminha com a conjugação de verbos no futuro. Sim. Porque eles estavam muito dentro do presente. Tinha. Enfim, vai lá, Gulo, tem mais coisa aí? Não, é porque vocês falaram o que acontece. No final, porque ele foi condenado, né? Eu tinha feito 2 marcaçõezinhas aqui, porque no final ele ainda faz um discurso para os acusadores, que foi a diferença de 30 votos, então ele faz um discurso para os acusadores e para quem absolveu ele. Aí para os acusadores tem assim, porque, principalmente para quem absolveu, ele vai entrar numa questão da morte. Eu vou fazer aqui, tá? Eu falei, de repente não sei se vai ajudar mas vai ser maneiro. Para os acusadores foi muito bom. Ele falou assim, mas senhores, não é difícil escapar da morte. É bem mais difícil escapar da perversidade. Já que esta corre celeramente do que a morte. Lento e velho como sou, fui agora apanhado pela corredora mais lenta, a morte. Foda, né? Enquanto meus acusadores astuciosos e rápidos foram apanhados pela corredora mais veloz, a perversidade. Cara, o cara é foda, né, cara? Esse foi o discurso. Essa porra da hora, o Platão devia estar vendo essa merda, falando, com o caderninho, né? Pra lembrar essa porra toda, tem que estar anotando ali.
lógico que ele usou um pouco da... Claro, Não dá pra lembrar de tudo, mas... Aí ele terminou o trecho que eu peguei dos acusadores. E para quem absolveu ele fala, aí ele começa a falar sobre a morte. Aí ele fala assim, bom, a morte só tem duas opções, né? Ou quando você morre, acaba, tipo assim, é um sono sem sonho, é a metáfora que ele usa, acabou ali. Ah, ele não acreditava nem... Não, calma, Não. calma. Ele tá É. no discurso aí. Ele falou, tem duas opções na morte. Ou a gente vai morrer e acabou, Ah, sim. né? Acabou um sono sem sonho. E ele falou assim, olha, não vejo nada de ruim nisso, né? Acabou, você morreu, você não tá nem... Acabou a consciência, você... E a outra opção é que você mude de lugar, olha só. 500, 400 anos antes de Cristo. A outra opção é que mude de lugar, que eu vá para uma outra dimensão. E pensando bem, se eu for para um outro lugar, onde as pessoas que foram também injustiçadas como eu também estarão lá, então vai ser um lugar maravilhoso, porque lá, além de tudo, eu vou poder fazer o mesmo exame que eu estava fazendo aqui, eu vou poder fazer lá. E lá eu não vou ser condenado à morte. Quer dizer, porra, meu irmão. Fudeu os caras. O cara termina assim. Você fala, posso trocar meu voto? Cara, que vergonha. É mais ou menos Aí, isso. assim, realmente, falando assim, um apanhado geral, né? Realmente é uma aula, né, cara, de como você, que a gente tá falando, de gente procurar o caminho. Tem outros trechos aqui, né, que tem muita coisa. É o tipo do livro Pequenininho, que eu tava falando. vai marcando tudo. Se Pequenininho, mas enorme. Eu tinha lido 2 vezes esse livro e li mais 2 agora para fazer. Então. Fiz uma lendo e sublinhando. Depois eu li de novo sem sublinhar e depois eu li as coisas que eu tinha sublinhado. Eu até brinquei com a Alana aqui, o Capandi, né, que é um autor de biomecânica. Sim. Pô, 3 livros. todos os 3 livros dele que eu já li 500 vezes, todas as vezes que eu pego lá para ler, eu vejo alguma coisa diferente que eu não tinha visto. É isso. E alguns livros acontecem isso. Esse aqui é um livro desse, é pequenininho. Mas aqui eu devo ter deixado algum trecho aqui que, pô, que seria legal. Seria legal, dar uma releitura. Exatamente. Ele vai surgir. Você sabe que tem o diálogo do Platão, vocês devem saber melhor do que eu isso, que é o Fédon, que o Giovanni Reale considera a carta magna da filosofia, da metafísica. Carta magna da metafísica, da filosofia. O Fédon, que é antes da metafísica do Aristóteles. Que é o Sócrates na prisão, esperando a hora que ele vai ter que tomar o veneno, e ele conversando, os caras visitando ele lá, e ele conversando com os caras, e aí ele entra na metafísica, na segunda navegação, Platão chama de segunda navegação, ele fala do mundo sensível. Mundo inteligível. Do mundo eu não sei se deve ser isso, mundo inteligível, mas é o mundo que está acima, por isso que ele aponta para cima. E ali tem tudo, como é que fala? Esqueci a palavra, tem um copo lá, copicidade, uma coisa assim, um termo. E isso aqui é só uma expressão no mundo sensível daquilo que é realmente o copo. Nós somos... Ele fala que tem... Eu reclamo todo mundo e eu fazendo merda aqui, saindo de perto do microfone. E ele começa a entrar nisso e ele para aí e tem um terceiro degrau, como se fossem degraus, né? A terra, o céu, trazendo um pouquinho para a galera que cristã entende isso de maneira fácil. Tanto que eu perguntei, já vou falar o que eu te perguntei. Né? A terra, o céu, e teria uma coisa acima. E essa coisa acima, quando ele entra, ele fala da díade, do uno, a mistura, a matéria, a substância, a forma. Aí isso ele só falou, ele não escreveu. Aí você vai lá no Aristóteles e tem isso. Tanto que, agora sim eu posso falar, uma vez eu te perguntei, falei, pô, Gulu, a galera lá da filosofia católica foi no Aristóteles e não foi no Platão, porque quando eu li o Fédon, você me explicou que Santo Agostinho. Santo Agostinho foi. Santo Agostinho é platônico e São Tomás de Aquino é aristotélico, assim, grosso modo, né? Grosso modo. Grosso modo é isso. Bom, então essa é a finalização de mais uma leitura. Mais uma leitura, mais um livro aí. Algum comentário antes de eu encerrar, Moroso, Gulu? Não, disso não. Acho que fechamos bem
o assunto. Né? Deixamos o cara falar. Deixamos o Gulu novamente. falar o que é muito importante. Porra. E eu já estou curioso para ver, a gente está no momento decidindo qual vai ser a nossa próxima leitura. E o próximo episódio nós temos um convidado muito especial. Marcelo Costa. Eu não ia anunciar, porque a gente não sabe, vai que dá um problema na agenda, tem que mudar, mas agora você anunciou. Mas se não for no próximo, Vai ser no... se der algum erro na agenda da nossa próxima gravação, ele certamente Nosso vai nos professor, atender. ele foi meu professor na faculdade, né? De fisioterapia. Na sua de fisioterapia, na minha de educação física, nós já falamos dele no episódio, eu não lembro agora se foi, eu já não sei mais como saber se era episódio aberto ou fechado. Ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. Também, cara, fisioterapia era o seguinte, fazia à noite, depois de trabalhar o dia inteiro de personal, meu corpo estava ali, Caralho, mas a alma, volta e meia, a alma fugia. Então, assim, eu ficava bem quietinho lá, quase imperceptível. porra. Mas nós vamos Dando ter uma balançada assim. nós vamos ter um episódio muito especial, falando um pouquinho da história da educação física, que ele é um cara Porque que isso é sabe muito disso. interessante. Eu acho isso muito interessante. Um dos precursores da ginástica, se não o principal precursor da ginástica localizada no Brasil. Uma lenda da educação física vai estar aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre comportamento, sobre... né, trazendo um pouquinho da experiência dele, que tem tudo a ver com aquilo que a gente fala, que é ir além da questão técnica. A gente vai receber uma aula aqui, eu tenho certeza. Então, fala, amor. Não, fala. que é sempre bom trazer uma pessoa assim que tem muita história para contar e vivência, porque a gente tenta, né, o máximo possível fazer com que esse conteúdo filosófico nosso, essa abordagem que a gente tem, que seja, que não é aquilo que a gente estava falando, não é que você vai aplicar na segunda-feira, é como se fosse um potencializador, vamos botar assim, um turbo, entendeu? Alguma coisa que vai ajudar na tua capacidade cognitiva, que vai acrescentar. Não é uma receita de bolo, mas a gente acredita, né, piamente, que foi o que aconteceu com a gente, que isso possa acontecer com qualquer um que venha aqui acompanhar a gente e tentar realmente, isso que a gente estava falando, a questão da verdade, tentar realmente entender o que a gente está querendo falar aqui, que não é uma coisa trivial, não é tão intuitivo assim, né, mas vale a pena. Fechado. Então aproveita, curte o episódio, compartilha e se inscreve. Inscreva-te no canal. Escreve. Um abraço. Inscreve-te. Eu quero fazer. Acho que é melhor ficar no se inscreva mesmo. E vai. Vamos nessa. Acompanhe a gente. Acompanhe essas duas Inscreve-te. figuras. Um abraço, galera. Abraço. Valeu.